essa mulher 7 demônios. E alguns estudiosos dizem que a expressão 7 demônios tanto pode ser considerada possessão demoníaca como aquela mulher, né, chamada de Maria Madalena. Vamos ler Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3. Para você entender um pouquinho, né, quem era Maria Madalena, embora a Bíblia cite o nome dela, mas não tem muitos detalhes acerca dela, da sua família, mas essa participação que ela teve na vida e no ministério de Jesus. Lucas 8, versículos de 1 a 3 diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Olha só, um grupo de mulheres que teve uma grande importância no ministério de Jesus, né? A Bíblia não e Maria Madalena, a Bíblia não sugere isso, sempre fala de Maria Madalena junto com outras mulheres. Quando Maria Madalena se fazia presente junto com Jesus, havia também a presença de outras mulheres. Por que é importante pensar assim? Porque há algum tempo atrás, né, eu não tenho agora exatamente o dado, surgiu algumas especulações, inclusive em um filme chamado A Última Tentação de Jesus, que sugeria que Jesus teve um envolvimento com Maria Madalena, envolvimento físico e assim por diante, teve um relacionamento, o que de fato é mentira, né? Jesus teve sim muitas pessoas, mulheres à sua volta, mas Jesus nunca se envolveu em nenhum tipo de relacionamento íntimo, conjugal ou de alguma forma nesse nível. Então, Maria Madalena estava sempre com Jesus, mas também havia outras mulheres também. Ela foi a primeira pessoa a testemunhar de Jesus após a sua ressurreição. Foi a primeira não só a ver, mas a falar com Jesus após a sua ressurreição. Isso está registrado em João, capítulo 20, versículo de 1 até o versículo 18. Mas ela também foi a primeira mulher a anunciar que Jesus estava vivo, né? Havia ressuscitado, fazendo assim a proclamação. Ela foi uma mensageira de boas notícias, tá? As boas notícias do reino de Deus. Maria Madalena, junto com outras mulheres, seguia a Jesus por onde quer que ele ia para pregar. Essas e outras mulheres ajudavam a sustentar Jesus com os seus bens. Uma coisa que a gente não pensa muito, a gente sabe que Jesus é Deus, né? Ainda hoje, nessa tarde, nós falamos um pouco sobre essa questão, Jesus homem e Deus ao mesmo tempo. E Jesus, ele era Deus, mas ele era homem, ou seja, humano também, carne, né? E ele tinha necessidades, apesar de que Jesus, ele também, como Deus, né? A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Jesus tinha o poder para transformar pedras em pães, se ele assim o quisesse, mas ele nunca usou, né, esse poder, o poder de Deus, para fazer algo dessa forma, um milagre a seu favor. Nós vemos sempre Jesus usando o seu poder para realizar coisas, né, em prol das pessoas que se aproximavam dele, que tinham contato, como por exemplo, curas, né, libertações. Jesus expulsava demônio, como foi o caso aqui
de Maria Madalena e outras mulheres também, porque o texto que nós lemos, né, diz que não só Maria, mas outras mulheres também. Olha, os 12 estavam com ele, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Não só Maria Madalena, mas outras mulheres também haviam sido curadas, né, e libertas de espíritos malignos. E talvez, certamente também de enfermidades. Mas o fato que eu quero dizer é que Jesus era homem, como nós, como eu e você, temos necessidades físicas. Por exemplo, de quê? De alimento, de roupa. E Jesus, o ministério de Jesus, tradicionalmente diz que o ministério de Jesus durou 3 anos, quando ele começou, né, literalmente ele reuniu os apóstolos, seus corpo de discípulos, que eram 12, e esses 12 passaram a segui-los. Pensem bem que essas 12 pessoas, principalmente esses que estavam mais próximos de Jesus, largaram tudo. Lembra alguns deles? Pescadores. Quando Jesus foi lá, eles estavam pescando, Jesus chamou eles, e eles abandonaram as redes, abandonaram os barcos e começaram a seguir Jesus. A gente nunca pensou isso. Como é que Jesus sobrevivia, e juntamente com ele, esses homens que estavam seguindo, já que eles pararam as suas atividades laborais? Como é que eles sobreviviam? Havia algumas mulheres, e o texto que nós lemos em Lucas 8 diz que essas mulheres ajudavam o ministério de Jesus com seus bens. Veja bem que a obra de Deus ela é realizada com a ajuda, né, das pessoas. E Jesus, como eu disse, Jesus poderia fazer aparecer dinheiro, aparecer coisas, né, para o seu sustento. Ele poderia, como o texto diz assim, em relação ao povo de Deus, aos discípulos, as pessoas que não adorassem a ele, ele diz assim: se esse povo se calar e o meu nome não louvar, até as próprias pedras clamarão. Ou seja, as pedras poderiam começarem a falar e a louvar e adorar a Deus. Ele poderia fazer isso, mas ele, como ser humano, né, ele tinha um ministério a cumprir, ele precisava de pessoas ao seu lado. E aqui, relendo o texto então, lá no versículo 3 de Lucas 8, diz assim: Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens, né? Maria Madalena e outras mulheres ajudavam a sustentar Jesus com os seus bens, e certamente também os discípulos. Nós vamos ver alguns momentos da vida de Maria que nessa convivência com Jesus. Primeiro, eu quero destacar que ela foi uma seguidora de Jesus. Marcos 15, 40. Estavam ali também algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Então, a primeira característica, né, que nós vemos aqui acerca de Maria Madalena é que ela era uma seguidora de Jesus. Em contexto onde ela habitava, aquele contexto que Maria Madalena habitava era um contexto machista, né, onde só os homens podiam se apresentar, só os homens se destacavam, né? Vocês entendem, sabem que no judaísmo, mulheres e crianças não eram consideradas, né? Não eram contadas, nem sequer quando se fazia um censo, né? E Maria, ela estava próxima a Jesus, né? Imagine ela nesse contexto machista, ela se torna uma pioneira à frente de muitas outras mulheres, como discípula de Cristo, seguindo a Jesus, né? Sua personagem sempre é destacada ao lado de Jesus, podendo ser chamada então uma discípula do Mestre. Eu sei que no mundo atual em que nós vivemos, né, muitas pessoas
inclusive mulheres também, né, homens e mulheres, jovens, seguem muitas pessoas nas redes sociais. E ao seguir essas pessoas, né, talvez por julgar que seja um artista de sua preferência, ou seja, alguém que, né, tem alguma importância para essa pessoa. Eu pergunto, né, quantas pessoas vocês seguem nas suas redes sociais? E até mesmo à distância, sem conhecer, nunca vi, nunca cheirei, nunca toquei, só ouço falar, né? Mas a pessoa segue, e a pessoa se dá um pulo, a pessoa pulou, né? Se pintou o cabelo, né? Se trocou de roupa. E segue pessoas sem nenhuma aproximação, né? Não importa se a pessoa tem um caráter de um homem que ele vivia próximo a sepulcros e ele andava nu, ele vivia nos cemitérios ali, não só próximo, mas morava no cemitério, andava nu, parecia um bicho, né? Um monstro. Ninguém conseguia conversar com ele porque era completamente endemoniado. Um dia Jesus ia passando, né? E aquele homem endemoniado se aproxima de Jesus. Jesus liberta aquele homem, e aquele homem foi liberto de muitos demônios, né, que havia sobre ele. Maria Madalena não era assim, né, como aquele homem lá, o endemoniado gadareno, diz assim as escrituras, mas ela tinha 7 demônios que estavam agindo sobre o seu corpo. Demônio não é uma coisa boa. Demônio é um mensageiro do mal, do diabo. Se a pessoa com já come o pão que o diabo amassou, imagine com 7. Né? Quem sabe aquela mulher era enferma, né? Tinha doenças de N formas, né?